Agora nós finalmente vamos falar sobre a gravação. Como gravar, para que gravar, né? Para que gravar, eu acho. Você quer transmitir sua mensagem para um público, né? Para alguém, ou retransmitir, porque às vezes você pega a palavra de outras pessoas e fala, né? Ah, mas é só violão ali. É uma mensagem, né? Tá. O que seria a parte da gravação? Vamos entender as entradas de linha, primeiramente. Porque existe a entrada de linha, entrada de microfone, entre outras entradas também, como RCA e blá blá blá, porque tudo isso pode ser gravado. Digamos que você vai gravar através de uma mesa de som para o computador. Você pode conectar na entrada RCA da mesa de som e depois no P2 lá no microfone dentro do computador. O que acontece é o seguinte: cada tipo de microfone ele vai ter uma certa impedância, ele vai precisar de um certo ganho para conseguir atingir uma certa finalidade. Nos computadores, geralmente você não vai mexer com o ganho. Geralmente você vai mexer com o volume. E a gente já falou que tem diferença. Quando a gente mexe no ganho, a gente mexe com a sensibilidade do microfone. Quando a gente mexe no volume, a gente só mexe na altura do som. Tipo, se ele vai ficar mais alto ou mais baixo. O som a altura do som, ele pode ser mais alto, mais baixo, é agudo e mais grave. A gente vai mexer só no volume, o som vai ficar mais alto, vai ficar mais baixo. Se a gente conectar a entrada de microfone da mesa de som ou então da interface de áudio, a maneira de trabalhar ele vai ser diferente. Sem contar que você vai ter um amplo ganho. Isso a gente tá falando só da entrada e ganho. A gente ainda tem muita outra coisa, mas a gente vai falar só o básico. Só que no computador, alguns computadores, ele tem duas entradas. Ele vai ter a de microfone e a de linha, né? Ou de entrada, como alguns computadores ficam, né? A diferença deles é a impedância, o tanto que ele captura, o tamanho, a quantidade de ganho. Isso influencia justamente na distorção que a gente vai passar para o computador, por exemplo. Se a gente pegar a saída de microfone, ele vai ser com uma amplificação maior. Mas se a gente conectar uma guitarra nessa saída de microfone, além do som ficar horrível, o que vai acontecer é que a guitarra vai ter uma leve distorção, ou muita distorção, dependendo da placa, né? Isso falando das placas internas, né, que tem no próprio computador. Agora, se você colocar na entrada de linha ou só na entrada, depende do computador, né, como que tá escrito, você vai ver que ele vai diminuir bastante esse drive. O som dele vai estar mais limpo, mas não quer dizer que seja o melhor. Por quê? O pré-amp. Para você entender, tudo que vai amplificar, ele não simplesmente amplifica. Ele vai passar por um processo que vai ter a pré-amplificação. E esses pré-amp, eles são muito importantes, porque se eles não for de boa qualidade, certeza mesmo que você vai ter ruído. Você pode ter um microfone bom, excelente, mas se, por exemplo, o pré-amplificador da sua mesa de som não for boa, o seu microfone vai estar com ruído. Aí você coloca lá numa placa e fala, pô, mas nessa placa não tem ruído, mas lá quando eu gravo lá tem. Geralmente é por causa disso. Outros problemas que pode ter, os cabos, porque às vezes... Isso é triste. Às vezes o cabo em si, ele é de boa qualidade, mas o plug do cabo é de má qualidade. Tem outras coisas que interferem, mas eu tô falando o que principalmente interfere, porque isso é essencial, vai ter em todos os tipos de coisas que a gente vai gravar. É justamente por isso que muitas vezes quando a gente pluga o som interno do computador, fica uma porcaria. Ele não vai ter essa amplificação toda, você não vai poder mexer tanto no ganho. A qualidade também não é tão boa, então ele vai capturar ruído onde que não deveria ter. Bom, agora vamos falar sobre voltar lá na parte das entradas, né? Porque eu falei do computador, mas tem mais outras coisas que tem entrada, né? Por exemplo, a câmera, ele tem entrada de microfone, entre outras coisas aqui. Qual a diferença dessas entradas? A diferença é que geralmente, atualmente, melhor dizendo, atualmente as câmeras, elas não vêm só com um volume, elas também vêm com um ganho. E isso é muito legal, porque, por exemplo, eu posso conectar uma mesa de som direto na câmera e a câmera vai gravar o som da mesa de som. Não é com a mesma qualidade como a interface, mas é uma qualidade muito boa. Como ele tem esse negócio do ganho, você pode ajustar o ganho, dificilmente ele vai ficar estourado. Você pode aumentar ou diminuir de acordo com o tipo de microfone que você está usando.
Porque você pode conectar uma de lapela, eu não sei porque eu coloquei aqui, eu não tô usando lapela. Você pode conectar um desse daqui, como se fosse o boom, você pode conectar um dinâmico e todos vão ficar com som bom. Você pode conectar até a guitarra e gravar ela limpa lá. Ah, mas não fica tão bom assim, porque se eu colocar na placa de som fica melhor. Beleza, fica melhor, mas não quer dizer que o som fica ruim. Na parte da câmera você notar a facilidade, porque, por exemplo, a câmera, né, você plugou ali, tá pronto, plugou. Você deixou ali configurado, você vai ter rapidez, você pode colocar o ganho automático ali, que ele vai configurar qual o melhor volume aqui para captar a sua voz, captar as coisas. Agora, por exemplo, quando você vai fazer tudo manualmente, na interface ou na mesa de som, você vai escutar, você vai pensar, pô, não pode passar aqui porque senão vai estourar, eu tenho que ficar ali olhando porque se estourar eu tenho que abaixar. A câmera ela faz isso automaticamente. Você pode configurar ela, o que é melhor, ou você pode deixar no automático, né? A parte dos cabos, você tem até o cabo de qualidade, mas o plug é de baixa qualidade, o microfone é de boa qualidade, o cabo é de boa qualidade, a interface é de boa qualidade. Você coloca o cabo, fica uma porcaria o som. Por quê? Por causa da droga do plug. O plug não é de boa qualidade. E isso é complicado. Geralmente acontece quando você manda fazer o cabo quanto você compra. O que acontece é que muitas vezes a pessoa fala que é de boa qualidade, você pega lá e não é. Às vezes o material que eles falam que não é aquele realmente aquele material. Não é porque fez o cabo, não é porque é Xing Ling, não. É por causa da qualidade dos pinos, do cabo mesmo. Pra você ter noção, esse daqui que eu tô falando aqui é basicamente uma qualidade duvidosa. Porque os pinos, quando eu tava soldando, ele simplesmente entortava. Você não fazia força nenhuma, ele entortava. Então quer dizer que ele não tem muita força de material. O que quer dizer que ele vai se desgastar fácil. Se ele vai desgastar fácil com o tempo, ele vai começar a pegar ruído. Por quê? Porque é um material, ele é fraco, vai desgastar rápido. Aqui, agora que eu tô usando no começo, não tem problema, tá limpinho. Mas com o tempo vai aparecer problema. E aí, o que você faz? Ou você compra outro plug, ou você acha... ou você joga o cabo fora. Eu prefiro comprar um plug, procurar um plug melhor para solucionar esse problema. E por fim, a gente também tem a parte de programa para gravar, né? Mas a parte de qual programa usar é literalmente o que a pessoa se sente com mais afinidade. Hoje em dia, a maioria dos programas de gravação mesmo tem boa qualidade. O que eu considero mais fácil para quem está começando é o Mixcraft 8. Mixcraft 8. Atualmente está no 9. Se eu não me engano, no 9, você pode colocar para ele ficar com o layout do 8. A qualidade da gravação é bem melhor no 9. Mas o layout é mais fácil de entender no 8, para quem está começando. Ele é muito intuitivo para quem está começando. Só que tem um ou outro recurso que, na minha consideração, que eu pessoalmente acho que falta e que deixa a desejar. Mas assim, é um outro recurso. De um modo geral, lá é muito bom, muito fácil de mexer. E é isso aí. Agora você sabe o que é necessário para uma gravação com qualidade. E para você entender um pouco melhor sobre a gravação, entender esse universo da música, não só da música, como da parte de vídeo também, parte sonora de vídeo, hein? Me siga aqui no canal para mais vídeo tutoriais. Não sei se isso se qualifica como tutoriais, mas pelo menos para mais informação. E até a próxima!